Também. Iniciando. Oi, bom dia, pessoal. Vocês estão nos enxergando, nos ouvindo? Nos deem um retorno aqui no chat, só para a gente saber que todo mundo está nos vendo. Sim, sim. Ok. Pode? Não. Bom dia, uma satisfação a todos estar conversando com vocês, especialmente sobre a LGPD, né, que causa um assunto tão palpitante, que causa tanta dúvida hoje em dia, né? A gente acompanha os grupos, chats, a própria internet se movimenta bastante nesse sentido e tem gente atirando para tudo que é lado e transformando, não sei se para questão de vender ou não, num bicho de cabeças. A gente tem que ter calma nessa hora e tem que entender que não, que é um programa de governança, é um programa que vai estruturar a tua empresa, que ele pode, inclusive, te ajudar em determinadas áreas dos processos, para tu entender os teus processos, e até mesmo um empurrãozinho, um incentivo para que se inicie uma governança, então, com um setor de controle ou um compliance mais efetivo que muitas empresas não têm. Então, ela vem para mudar e a gente pode enxergar ela como uma pedra ou como uma ponte. Eu prefiro enxergar como uma ponte, algo que efetivamente aqui na empresa nos deu um grande valor à entrega do trabalho. Mas tudo passa. O ser humano ele é complexo, porque qualquer mudança de rumo, ele acaba achando que a situação se torna um caos e, por vezes, até tende a enxergar uma nuvem negra onde não existe. O que a lei LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, quis fazer? Nada mais do que dizer, titular do dado é proprietário dele e utiliza como bem entende. A gente tinha uma cultura muito bem estabelecida no Brasil, onde o titular do dado era quem recebia esses dados. E ao receber esses dados, ele podia vender e fazer o que ele bem entendia. Algo que a lei só disse assim, cara, tu até pode vender, mas tu tem que ter o consentimento do titular. Então, muitas pessoas estão dizendo, isso não pode, aquilo não pode. Não, peraí, tudo passa por contratos estruturados, consentimentos, tudo pode. Basta analisar se aquilo é plausível ou não, se é necessidade. Daí a Vitória vai invadir a questão da lei com vocês. E essa mudança de cultura que a lei propugna, ela é tão forte, mas tão forte, que o Brasil já tem um movimento para alterar o artigo 5º da Constituição Federal, que são os direitos fundamentais, que trata sobre direito à vida, liberdade de imprensa, liberdade moral. Então, está se trazendo para dentro do artigo 5º a proteção dos teus dados. Isso já foi aprovado, a PEC 37, se alguém quiser saber qual é a PEC 37 de 2019, que acrescenta inciso dentro do artigo 5º, narrando que é um direito fundamental da pessoa a proteção dos seus dados. Onde está essa PEC hoje em dia? Ela está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ela foi aprovada na Câmara, já nas duas idas e vindas, porque a votação ela tem que ser dupla, e agora no Senado está na Comissão de Constituição e Justiça. Mês passado foi aprovada e agora vai plenário. Ela está aguardando ser pautada. Ou seja, dificilmente ela não vai ser aprovada. A gente vê isso nas movimentações, nos discursos que existem favoráveis à aprovação dela, né? Mas como o Brasil está com uma pauta um pouco trancada, ele não acredito que isso vá ser muito divulgado e não vai ser para agora. Existem pautas mais complexas, mas pode ser que alguma pauta do Senado seja aprovada e aí passe a se tornar um direito fundamental. Ninguém fala sobre isso, mas vocês podem ver que a mudança de cultura é tão forte que o direito fundamental está sendo inserido dentro da Constituição Federal para que se preveja a proteção dos dados. Outro assunto interessante da gente conversar é sobre a vigência da lei. Se alguém tem dúvida se a lei vai ser prorrogada, embora exista um projeto de lei na Câmara dos Deputados, e esse projeto de lei foi aprovado foi proposto pelo senador Carlos Bezerra, do MDB do Mato Grosso. Eu posso afiançar. Antes eu dizia assim, eu acredito que não. Hoje eu posso afiançar que não. Ele está na Comissão de Constituição e Justiça hoje, parado,
aguardando parecer de legalidade para depois ser levado a plenário, mas as manifestações que existem contra, e na verdade existe só uma manifestação da deputada Bruna Furlan, no sentido de atrasar o país, tornar ele um país analógico, perda de credibilidade perante os órgãos estrangeiros, é muito grande. A gente sempre lembra, eu vejo que tem pessoas que já participaram do nosso webinar e tal, mas é sempre bom lembrar que essa Lei Geral de Proteção de Dados, dentro da América do Sul, do Mercosul, o Brasil era o único país que não tinha. Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai, inclusive, já tinham proteção de dados. Enquanto o Brasil ele se ressentia de uma legislação nesse sentido. Existia o Marco Civil da Internet, Código de Defesa do Consumidor. Ok, existia, mas eles não eram específicos quanto às matérias que foram tratadas dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o Brasil ele necessita dessa legislação. O acordo do Mercosul com a União Europeia ele foi encerrado. Vê, pessoal, as informações às vezes eles saem meio diversas. O acordo ele foi encerrado, mas ele não foi assinado ainda. E para que ele seja assinado e depois ratificado dentro do Brasil, e quem conhece o ordenamento jurídico brasileiro sabe que ele vai ter um caminho a seguir dentro de um processo legislativo, tem que ter essa Lei Geral de Proteção de Dados. A União Europeia não aceita fechar acordo com o Brasil se não tem uma Lei Geral de Proteção de Dados. Ao mesmo tempo que hoje o Reino Unido está no sentido de acordos unilaterais, é condição vital para a assinatura de qualquer acordo que o Brasil tenha uma Lei Geral de Proteção de Dados. E depois, para terminar com qualquer situação que possa informar ou deixar algo frágil no sentido de que essa lei vai ser prorrogada, já há um flerte muito forte do Brasil com a OCDE, e a OCDE não vai fechar nenhum acordo com o Brasil se não existir uma Lei Geral de Proteção de Dados. Não é uma questão jurídica, é uma questão política, mas mais que política, é uma questão econômica. Então, não se duvida que o Brasil vai manter, até pelo perfil do nosso presidente ser um cara muito linha dura e linha reta, não se vê nesse cenário que hoje se desenha a possibilidade dessa lei ser publicada. Então, eu acredito que essa lei não vai ser publicada, dou certeza para vocês, e sai na frente as financeiras que efetivamente já tiverem um programa de integridade e blindagem dos seus dados. O último ponto assim, que eu tenho para tratar com vocês, e que a gente está vendo muitas entidades financeiras, inclusive do poder público, lançando editais nesse sentido, são a exigência de certificações para aqueles profissionais que atuam dentro de um programa de integridade e proteção de dados. Assim, eu vou ser muito claro e objetivo, não existe certificação que possa atribuir a um profissional uma melhor qualidade no serviço ou não. E isso eu falo porque a gente tem profissionais hoje que são certificados pelo Exim, tem outros certificados, inclusive ISO, e isso, claro, um certificado é uma questão pessoal, mas não garante que a empresa vai prestar um bom serviço ou não. Então, assim, as entidades financeiras que hoje pensam em abrir um edital ou uma concorrência, tenho muita ciência que a autoridade nacional não certificou ninguém, ela não acreditou ninguém para ser certificadora. As certificadoras que existem não são governamentais, elas não permitem uma certificação que o governo vai reconhecer. Qual o ganho em ter um profissional certificado hoje dentro do teu programa de integridade? Zero. Se tiver um profissional certificado e ele fizer um programa de governança ruim, para a autoridade nacional, pouco importa a certificação dele. O que importa para a autoridade nacional, que ainda a gente volta a falar sobre isso, não está criada, tem poucas indicações, e quando eu falo criada no sentido físico, porque legalmente ela já está instituída, mas compete à Casa Civil as nomeações, tanto do Conselho Diretivo quanto do Conselho Consultivo, né, e isso a gente sabe que já tem 5 profissionais indicados, a ela certificar, e se ela definir que vão existir empresas certificadoras, ela será acreditadora, ela vai determinar os requisitos, e hoje não existe. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente coloca dentro de um edital de contratação ou dos requisitos de contratação certificações. Certificações, para quem é de órgão público, ela não é nenhum requisito da 866, que necessita da qualificação técnica proveniente de um atestado de capacidade técnica.
Da mesma forma, para profissionais de entidades privadas, a certificação não te garante nenhuma segurança, mas nenhuma segurança. Porque, obviamente, o profissional que tem um ISO, ele tem uma certificação de um conhecimento. Mas eu tenho em grupos de amigos e relacionamentos profissionais certificados que vêm perguntar para nós como fazer um programa de integridade. Porque a gente e várias outras empresas já colocaram a mão na massa e já invadiram a área da execução. E isso muito bem estruturado. Antes disso, a gente foi à Europa, analisou as questões europeias, a própria lei fala em governança. Então, assim, quem fugir de um programa de integridade muito para o lado da TI ou muito para o lado do jurídico, vai perder o foco do que é um programa de integridade. O programa de integridade de dados, para que tenha uma perfeita blindagem, é governança. E a gente sempre fala, 50% é mapeamento de dados, porque tu tem que saber onde o teu processo, onde o teu dado nasce e onde ele é externado e por onde ele transita, porque sem isso o jurídico não consegue atuar e a TI não consegue atuar. 25% jurídico para análise dos contratos, termos de consentimento, determinação das políticas, desenho delas, e 25% TI, que é para poder fazer as proteções necessárias. Não adianta ir só para o lado da TI, não adianta ir só para o lado jurídico. A TI, sem saber por onde esses dados transitam, é muito simples, e quando eu trago isso, as pessoas até elas ficam impressionadas da obviedade, mas como é que a TI vai proteger algo ou ter políticas de TI se ela não sabe onde aquele dado nasce, por onde ele transita e onde ele é externado? Da mesma forma, não adianta o jurídico criar políticas e auxiliar na elaboração das políticas se ele não tem o caminho desses dados. Daqui a pouco esses dados estão transitando por pessoas que não deveriam transitar, ou por pessoas que podem transitar, no entanto, não há necessidade delas terem acesso a isso. Eu não sei se a Vitória vai falar, mas eu gostaria só de manifestar, assim, ó, quebrem o paradigma que vocês têm sobre dados eletrônicos. Quando a gente dá exemplos, a gente sempre fala dos vazamentos eletrônicos. Por que os vazamentos eletrônicos hoje são feitos por hackers especializados nisso? Mas, pessoal, dado físico é tão protegido quanto, se você for lá no artigo 1º da lei, ele vai falar, tanto os físicos quanto os eletrônicos. Então, pessoal, quando você fala em dado físico, fala em contrato físico que está em cima da tua mesa, você fala em dados de RH, eu tenho absoluta certeza que se eu chegar no RH, abrir uma gaveta, tem dados atinentes a qualquer funcionário e aí ter dados sensíveis ou não. Se eu chegar numa recepção, eu vou encontrar dados. Então, Luiz, mas então como é que a gente vai fazer? Vamos desenhar políticas onde esses dados cheguem e tenham todo um cuidado com eles, um mapeamento. Olha, só tem acesso a determinadas pessoas têm que passar diretamente para o fulano, mediante protocolo. É assim que se constrói um programa de governança. Quem não conhece governança é transparência. Os programas de governança surgiram no final dos anos 80, justamente porque o setor corporativo, os acionistas das empresas, que estava acontecendo. E por isso se fala, quando fala em governança, se fala em transparência. Então, é a transparência dos dados e desenho de processos. Tá? Então, se eu não desenhar processo e ter a transparência de como isso aqui vai vigorar, a chance de ter um vazamento de dados é muito maior. E quando a gente fala em dados e proteção de dados, não são todos os dados, são dados pessoais. O que a gente não pode fazer? Vender, ter o descuidado deles para que eles possam ser subtraídos e vendidos, mas não significa que vocês não possam pedir esses dados ou manter armazenados esses dados. E quando você vê o mundo, eu vou falar, pelo menos no Brasil, então, mas a gente já vê manifestações no mundo nesse sentido, de pessoas quase que inviabilizando o negócio. Isso é a política da terra arrasada, não é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe. Ela trouxe efetivamente a proteção de dados pessoais, contra a venda, contra a utilização desses dados para o marketing agressivo, a utilização desses dados para captação de clientes. Então, é isso que se quer proteger, não significa que você não possa ter esses dados. E quando está se falando novamente em instituições financeiras, vocês têm dados, é óbvio que algumas instituições financeiras transitam e acabam trocando esses dados, e isso não é impedimento para que vocês troquem esses dados. Mas Luiz, como é que eu vou fazer? Eu quero vender eu preciso trocar dados com outras empresas.
é simplesmente tu tendo contato, o consentimento daquela pessoa que ela está ciente que aqueles teus dados podem ser transferidos ou não, mas e deixar o canal aberto para que ela saiba onde foi, deixar o canal aberto para que ela peça a exclusão dos dados dela. Esses dias eu vi as pessoas falando em log, que o titular de dados teria direito ao seu log. Cara, não vai tão fundo assim. Ele tem direito de saber onde os dados deles transitaram e a exclusão dos dados dele. Agora, log é uma questão pessoal, é uma questão privativa da empresa ou da instituição financeira. Isso não é assim para ser dado. Então, o que eu queria trazer para vocês nesses 20 minutos que eu acabei falando e me estendendo sobre o tempo da Vitória, a gente não procura falar mais que 40 minutos, porque a gente acha que acima de 40 minutos é uma perda de interesse por as pessoas acabarem muita coisa sendo replicada do que vocês já vêm ouvindo. Eu vou deixar ao final o canal para perguntas, mas eu entendo que agora a Vitória pode passar a falar um pouquinho mais efetivamente sobre a... Oi? Eu acabei, a gente procura ser muito objetivo e efetivo, né? E tratar sobre o tema. Meu nome é Luiz Felipe, eu sou o diretor jurídico da Husser, faço parte da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB e já estou capitaneando vários processos de LGPD já desde o ano passado. A nossa empresa é uma empresa britânica e a gente passa por rigorosos processos de auditoria e certificações da nossa matriz que fica em Londres. A Vitória é a nossa advogada coordenadora da área de Direito Digital. Se vocês quiserem algum contato com a gente, eu espero que sim, e os projetos que a gente tocar, vocês vão conversar com ela. Ela faz 2 anos que vem estudando esse tema e fazendo todos os cursos possíveis, inclusive tem inúmeras certificações nessa área. Ela também faz parte da Comissão de Direito e Tecnologia da OAB, diante dessa qualificação, e com certeza uma profissional muito qualificada e com experiência na área para poder assessorar vocês, seja nas dúvidas, seja nas questões que futuramente podem surgir, e até mesmo na execução dos contratos. Como a gente sabe, tem alguns clientes nossos já que estão presentes, isso é uma satisfação para nós, saber que ainda tem interesse na lei. Bom, Vitória, a palavra é tua. Certo. Obrigada pela apresentação, pela introdução do assunto. Nós acabamos realmente adentrando alguns assuntos que eu apresentaria aqui, então acho que a gente vai passando um pouco por cima alguns slides, algumas coisas já foram ditas, eu vou só relembrando. Vamos entrar na questão da instituição financeira, porque assim, vocês já estão muito acostumados com essa questão da proteção de antemão, antes mesmo da criação, da implementação de LGPD, inclusive logo que surgiu a GDPR, a área de vocês já é muito regulada nesse sentido. Ainda assim, nós temos muitos casos de vazamento de dados bancários que afeta de sobremaneira os usuários, os titulares, porque apesar de na lei não estar como um dado sensível para nós, principalmente para o brasileiro, é uma informação muito sensível, trata do âmago ali da pessoa, tem o dado, o pessoal, o endereço dela, os dados financeiros dela, valores, tudo isso afeta muito as pessoas envolvidas. Aqui é um caso, por exemplo, gigantesco que teve do Banco Pan, que foi comprovado que o vazamento aconteceu por falta de cuidado. Foi basicamente isso. Eles, inclusive, deram uma declaração falando que eles estavam cientes, que eles não tinham uma proteção adequada e que eles iam ainda ver o que eles iam fazer. Isso é um absurdo e foi para a mídia, foi exposto, muitas pessoas foram prejudicadas. Então, chamando a atenção... Oi, pode ir. Eu gostaria de manifestar ali, vocês podem olhar pela notícia aqui, foi um servidor desprotegido que teria exposto 250 GB. Óbvio que isso faz parte da TI, mas também necessitava ter uma política de tecnologia, de informação, que não permitisse isso. Então, assim, um responsável por isso que a gente faz desenho de políticas. Lá na política está estabelecido isso. E aí, se esses dados efetivamente fossem publicados, com uma política rígida, a redução, porque agora tem saiu um decreto agora no final do ano passado sobre a quantificação da penalidade. Com certeza, vocês não teriam uma penalidade de 2% sobre o valor do faturamento bruto, que é a penalidade máxima. É isso que a gente fala. As políticas podem não evitar o vazamento, mas elas vão atenuar a pena.
Assim como na lei anticorrupção acontece isso, aqui também acontece isso. Isso, não, e também uma coisa que é legal de se destacar nesse caso é a atuação do encarregado, do representante deles. Porque eu não sei se vocês já estão por dentro, mas a lei, ela cria um profissional novo, que se chama aqui no Brasil de encarregado, na Europa é o DPO. Ele é o responsável por ser o porta-voz da empresa, ele que vai fazer esse meio de campo entre a empresa, os titulares, os clientes dela e a autoridade nacional. E nesse caso, o DPO deveria ter agido de uma forma melhor. No caso, ainda não era um DPO, porque não foi aplicada a LGPD, que ainda não está em vigor, mas assim, o representante tinha que ter feito uma gestão de risco muito melhor, porque daí envolve as políticas. Por exemplo, eles não divulgaram que teve o vazamento, alguém descobriu esse vazamento. O dano, enquanto isso estava sendo gerado, estava acontecendo, os titulares estavam sendo prejudicados, não teve uma análise de como agir pós o acontecimento. E tudo isso numa política bem feita, que se analisa as necessidades da empresa, isso vai estar presente. O que fazer quando acontece um vazamento? Porque hoje já se diz, não é assim, se vazar, é quando vazar. Todo mundo vai, em algum momento, sofrer um vazamento. A gente tem que estar ciente disso, que isso é latente, isso pode acontecer a qualquer momento. Mas nós temos que estar preparados para como agir nesses casos também. Esse próximo slide eu acho interessante para mostrar que tem muitos que dizem assim, mas ninguém tem interesse nos nossos dados, nós somos pequenos, ou então pensam que é apenas assim, a TI, é só a TI que importa. Mas ali vocês podem ver que tem diversos casos, aqui são bancos que já vazaram, a data, o que foi vazado e o motivo. Alguns têm ali... por exemplo, o roubo, a segurança ruim, mas tem vários que é trabalho interno. É um profissional insatisfeito da empresa, que apesar de todas as seguranças de TI, ele conseguiu uma brecha. Talvez até um profissional da própria TI que tinha esse acesso. Então, só implementar TI não basta. Tem uma questão de aculturamento, tem uma questão ali do treinamento do profissional, a política em si, os procedimentos têm que impedir que os profissionais tenham acesso ao que eles não precisam ter e consigam, talvez, transportar esses dados, né? Enviar para fora da empresa. Tudo isso a gente vai analisar num diagnóstico e numa implementação também. Aqui mostra, foi uma pesquisa realizada junto a instituições financeiras sobre a questão dos testes, das proteções que já são implementadas bem na área de vocês. E eles mostram que, assim, instituições pequena e média não tem o pentest, que é o teste de intrusão, que é testar para ver se o sistema de vocês pode ser invadido ou não. 1/3 deixa de informar se faz análise de vulnerabilidade. 1/3 nem analisa. E 2/3 não declara qualquer controle de prevenção ao vazamento. E aqui eu queria destacar uma coisa também que eu ouço muito dos nossos clientes, que é a questão do hacker, do vazamento em si. Mas a lei, um dos princípios que ela traz é a prevenção. A autoridade nacional ela vai buscar na empresa de vocês que vocês previnam, que não ocorra esse vazamento. Então, mesmo sem qualquer dano, vocês podem ser multados pela autoridade nacional. Ela vai dar aquela multa do caráter pedagógico, para que não venha a ocorrer o vazamento. Então, a prevenção é muito importante. E como... Aqui é já um pouco mais antigo, mas que mostra como a gente consegue descobrir coisas com pouca informação. Pouca informação já nos traz muito, que é 4 compras num cartão de crédito, tu já identifica uma pessoa no mundo. Com apenas 4 compras, ele consegue delimitar quem é a pessoa no mundo. Isso é muito pouca informação para te ter um target tão certeiro. Aqui sobre as multas, que a GDPR é a maior multa da história, foi por vazamento 2018, 897 milhões. É muito dinheiro, gente. É um valor significativo, é um valor que, dependendo da empresa, quebra
quebra a própria empresa. E também eu quero destacar, depois se volta isso lá no final, apesar que nós estamos com um tempo curto, que a sanção, ela não é só a multa. A gente fala muito na multa, porque a multa mexe no bolso, é dinheiro, preocupa muito, mas vocês lidam muito com a confiança do cliente. E uma das consequências da autoridade nacional, da sanção, é a publicização do fato. Então, dependendo da situação, tu nem chega a pagar a multa, porque a própria publicidade do que aconteceu já quebra a empresa. Tem casos na Europa, são fatos, de empresas que nem chegaram a receber a multa, elas quebraram antes, porque todos os clientes foram rescindindo o contrato, inviabilizando o negócio. O Luiz já comentou que o Brasil está atrasado, nós vamos passar por cima disso um pouco. A Europa já tem há anos, as Américas ali todas já estão implementando ou já estão implementadas. Então, não temos como falar em isso vai burocratizar demais, isso vai inviabilizar a minha empresa, vai engessar. Olha, todo mundo já está se adequando a isso. Se eles conseguem, nós também conseguimos. Não é isso que vai impedir ou reduzir o lucro da empresa. Isso vai trazer mais proteção. Nós temos que ver isso como um diferencial no mercado, porque nós vamos ter mais clientes confiando e perante os concorrentes nós vamos ter esse diferencial. E o que é a LGPD? Para quem assim não tem nenhuma base ainda. Ele, como já foi dito, protege os dados físicos e digitais, então não adianta só instalar um software, como tem algumas empresas vendendo por aí. O que são os dados? Vou passar assim para não ocupar muito tempo de vocês. Essa apresentação no final eu mando para todo mundo e eu fico à disposição para a gente conversar sobre isso também melhor. O dado pessoal é aquele da pessoa identificada ou identificável. Então, não é porque tirou o nome que não é um dado pessoal mais. Se tu consegue chegar à pessoa, se tu consegue deduzir quem é a pessoa, é um dado pessoal. Tu teria que anonimizar, que é a terceira opção ali. O dado anonimizado é quando tu retira informações suficientes para não identificar essa pessoa mais. Isso às vezes é possível, dependendo da necessidade do nosso cliente, a gente sugere anonimização em alguns casos, porque tu consegue manter dados, mas não necessariamente ele ainda é um dado pessoal, porque ele é um dado, às vezes, para criar uma métrica, uma estatística, mas não vai ser considerado um dado pessoal. A lei, ela traz também o dado sensível, que é um dado que tem que ser ainda mais protegido, e que toda empresa, de alguma forma, lida com esse tipo de dado, seja de um cliente, ou seja até no RH, no plano de saúde do próprio funcionário, que isso é legal de destacar. Tem clientes nossos que acham que tem que proteger só o cliente dele, só o fim. Mas, na verdade, e os nossos dados dentro da empresa? E o dado do profissional interno, do RH, que vai ter um plano de saúde, vai ter o dado ali do filho do profissional da empresa. Tudo isso vai ser considerado um dado sensível, que é raça, etnia, questão religiosa, política, sindicatos, dados sexuais, dado genético e biométrico. Esse é um detalhe que instituições financeiras usam bastante, que é o biométrico, que pode ser considerado ali a foto ou a digital. Tudo isso é um dado sensível que merece uma proteção ainda maior do que o dado pessoal comum. A quem se aplica? Acho que não temos dúvidas no caso que aqui a todo mundo vai se aplicar, né? É uma pessoa física, jurídica, privada ou pública que trate os dados. Então vamos dar uma passadinha rápida. O que é o tratamento do dado? Porque eu vejo clientes nossos que dizem, todos os slides estão buscando responder perguntas que os nossos clientes nos fazem, tá? Então, assim, o que eles dizem? Mas eu só armazeno. Eu sou um servidor, o nosso cliente é um servidor que armazena o dado, ele não coleta nada por si só e não exclui nada. Ainda assim, tu está tratando o dado. O tratamento é qualquer coisa que tu faça com dado de um brasileiro que passou pelo Brasil, que foi coletado no Brasil.
Assim, coleta, produção, recepção, reprodução, arquivamento, eliminação, diversas opções. É interessante manifestar que quando a gente coloca a conceituação do que é tratamento, isso não vem da nossa cabeça. Isso foi tirado da lei. A lei faz essa conceituação sobre coleta, produção. Se está na dúvida, abre a lei ali no ingresso dela, ela já vai dizer, considera esse tratamento. E da classificação, utilização, acesso. Ou seja, você tem um dado pessoal, independente do motivo, ele vai conseguir, a autoridade nacional vai incluir ele dentro da lei, dos requisitos de tratamento da lei. Por isso a necessidade de ter o programa de controle e blindagem desses dados. Exatamente, é bom destacar isso. A nossa apresentação é feita em cima dos termos da lei, tá? Não são teses criadas por nós, nem nada do tipo. É realmente ipsiliteris a lei. É que é importante colocar isso, porque hoje quem acompanha os fóruns, os grupos de WhatsApp sobre LGPD, tem muita coisa que é tirada da cabeça do profissional, que ele vai lá e coloca aquilo como uma assertiva e com uma segurança que tu passa até a acreditar. Mas, pessoal, assim, ó, não existe um programa desenhado na lei mágico, que tu vai chegar, vai copiar o que diz a lei, vai fazer o cheque ali e está tudo pronto. Não existe. A lei fala, tem que proteger os dados que são tratados. Como proteger é uma questão da empresa que vai fazer o programa de integridade e da conversa e do diálogo com a empresa que está contratando, até para não viabilizar o negócio de vocês. Agora, a fórmula mágica, tem que fazer assim, tem que fazer assado, não existe, não está escrito na lei. E por isso tem que ter cuidado no que a gente ouve do que é escrito. Muita coisa que é escrita é doutrinária. E dentro dessa questão doutrinária, ou seja, que vem da doutrina, que vem dos livros, é a opinião do editor, é a opinião do redator. Então, assim, cautela é a palavra hoje em dia. Por isso, a necessidade de contratar empresas que tenham efetivamente já trabalhado com isso e tenham conhecimento do que estão fazendo. Porque tem muita empresa que está vendendo e pegando essas histórias, e talvez eu valha histórias que estão colocando para dizer que um programa de integridade ou tem que ser desenhado de determinada forma. Tá bom? Vamos seguindo aqui rapidinho, já estamos terminando o tempo. Só um resuminho do que a gente falou antes. Estabelecido no Brasil, ou que oferece serviço no Brasil, ou que o dado tratado localizado no Brasil. Então, todo mundo que trata um dado de brasileiro está no Brasil, não importa se a empresa em si é de fora do Brasil, se o dado não está sendo armazenado no Brasil, se o dado não é de um brasileiro, tudo isso não importa. Passou pelo Brasil, tem um brasileiro envolvido, a empresa... todos esses dados têm que ser protegidos. Isso é legal para empresas, né, que têm servidores no exterior, né? Exatamente. Mas eu só pego o dado e jogo no servidor no exterior. Não interessa. É como a Vitória colocou muito bem, passou no Brasil, tem que ser protegido, a lei brasileira, a LGPD, vai proteger, e a autoridade nacional vai cobrar isso. E também tem aquelas empresas que não são do Brasil, mas estão tratando o dado dos brasileiros lá fora. Essas pessoas também vão ter. Acho que não se aplica muito aos nossos ouvintes nesse momento, mas uma empresa internacional tratando o nosso dado tem que estar de acordo com a nossa lei também. Então, é qualquer pessoa com uma finalidade comercial que trata dados. A lei hoje, a gente segue muitos princípios. Como ela não tem, como já foi dito, uma jurisprudência ainda formada, a autoridade nacional ainda não penalizou, nós não temos esse entendimento, nós usamos muito o que a GDPR, a lei da Europa, segue, e os princípios que a lei exige. Tem alguns dados que nós vamos ter que repensar a coleta, nós vamos ter que justificar de uma forma diferente, porque assim, a lei, vamos passar por cima de alguns só. A lei pede a finalidade. Tu tem que coletar um dado que tu tem uma finalidade para coletar. Agora ela não permite mais aquela coleta indiscriminada. Tu tem que coletar com uma finalidade de forma adequada para o teu negócio. Se não faz sentido, é mais ou menos isso. Para o produto que tu vende, para o serviço que tu vende, se não faz sentido, não está adequado à tua empresa, tu não poderia coletar esse dado mais. Tu tem que ter uma necessidade, tem que ter a transparência, a segurança. Tudo isso a gente vai analisar no diagnóstico.
como o Luiz comentou antes, tu quer coletar para vender? Tudo bem, nós vamos achar uma forma de consentimento para o titular do dado. Mas tudo isso é caso a caso, tudo isso é analisado nas necessidades de vocês. Esse é o tipo de trabalho que não é possível baixar do Google um modelo completo, um pacote que alguém está aplicando para uma empresa, eu vou copiar aqui na minha. Não, cada um tem uma finalidade, cada um tem a sua adequação, a sua necessidade. É um trabalho muito personalizado e tem que ser. Porque a autoridade nacional, se ela bater na porta de vocês, olhar o plano, todas as políticas, todo o relatório de riscos e perceber que não está em sintonia com a prática, com o dia a dia de vocês, ela vai desconsiderar. Ela vai perceber que é uma cópia, que é algo genérico, que é algo que não está cumprindo com os princípios da lei. Então, como eu falei, não é possível copiar, fazer um copia e cola. Essa questão dele, isso não pode, aquilo não pode, não, tem muita coisa que pode sim e basta que tenha o consentimento. E dali a tríade da transparência, livre acesso e não discriminação. Prestação de contas, perdão, que é tu grifar em negrito e destacar no teu contrato que o cliente está dando aquele consentimento, perdão, titular do dado, eu vou falar sobre titular do dado, não vou falar sobre o cliente. Logo, basta que tenha uma cláusula destacada que aquele consentimento dele é válido. No entanto, ele pode revogar o consentimento também. Isso tem que ficar muito claro. Eu autorizo que tu trate meus dados para determinada finalidade específica, mas eu a qualquer momento posso fazer a revogação. De qualquer sorte, eu gostaria só de dar uma palhinha sobre a questão da transparência, livre acesso e prestação de contas. Quem acompanha a lei sabe que você vai ter que, ou por meio da tua área de compliance, do teu GPO ou do teu controle, disponibilizar um campo no teu site de livre acesso, destacado, onde o titular do dado ele possa requerer informações de onde aquele dado foi utilizado, para que foi utilizado, que é a prestação de contas. O livre acesso vem na questão de que tu tem que ter isso destacado dentro do teu site, e a transparência é voltando para tudo. Eu quero saber o que tu fez com o meu dado, eu quero saber para quem tu vendeu o meu dado, eu quero saber quais os dados meus que tu tens, porque eu tenho direito também de pedir para fazer as alterações que eu entender necessárias, né? Eu gosto de fazer uma brincadeira assim, é quase um habeas data. O habeas data é quando tu quer entrar é uma peça constitucional, um remédio constitucional para que tu possa ter acesso aos teus dados perante uma instituição pública que não quer te dar acesso a esses dados. Então, a LGPD, o que ela fez? Ela disse, não, titular do dado, tu tem uma habeas data perpétua, tu pode saber do teu dado, tu tem que ter um canal para pedir esses teus dados, e tu pode alterar os teus dados, inclusive. Então, é uma questão que vai novamente ao encontro da mudança de cultura e a necessidade de estruturação de uma governança, porque eu duvido que uma empresa, uma instituição financeira hoje tenha um canal de livre acesso para que o seu cliente possa solicitar informações sobre os dados. Por quê? Porque a cultura é que o dado é da instituição financeira. Isso vai ser mudado, pode não ser do dia para a noite, mas vai ser mudado, isso vai ser alterado. Então, a necessidade de olhar com calma a questão de livre acesso, transparência e prestação de contas advém justamente dessa questão. Certo. Tudo isso vem porque o titular do dado ele foi empoderado por essa lei. Vocês podem depois dar uma olhada, né, nos termos da lei, mas resumidamente está nesse slide no próximo. Mas o titular ele ganhou muitos direitos. Ele pode confirmar a qualquer momento a existência de um tratamento. O que vocês estão fazendo com o dado dele? Vocês têm um tempo curto. A lei permite que eles peçam acesso ao que vocês têm dele e vocês têm um tempo curto para retornar. Por isso é importante saber o mapeamento do dado, saber por onde que o dado passa, saber tudo o que vocês têm internamente de armazenamento dos dados. Então, ele tem acesso a isso, ele pode pedir a correção a qualquer momento, ele pode pedir a eliminação ou a revisão de uma decisão tomada exclusivamente com base em tratamento automatizado. Alguns pontos que eu acho importante a gente destacar aqui. Questão de revogação do consentimento ou questão de eliminação.
todos os casos em que se pede o consentimento, eles podem, a qualquer momento, revogar, voltar atrás, desistir daquele consentimento que eles deram. Então, sim, o titular ele pode pedir a exclusão. Até aqui nos comentários, a Heloísa questionou isso, porque ela comentou, onde é que está aqui? Que não quer depender do consentimento, que preocupa esse foco que nós estamos dando. O consentimento, ele é a primeira opção. Na lei, é apresentado como sendo a primeira opção para se coletar um dado. Mas, principalmente no caso de vocês, não vai ser o mais usado. Vocês não vão precisar realmente ficar presos a essa questão do consentimento. Nós temos só que saber que, caso se utilize o consentimento, ele pode ser revogado. Mas é a mudança de cultura, né? A Heloísa, ela fala o que está imbuído dentro de nós. Eu não quero depender do consentimento do titular, eu quero fazer com os dados dele o que a gente já vinha fazendo. E Heloísa, eu vou te dizer, para instituições financeiras tem várias exceções. Logo, com certeza, em muitos casos, tu não vai depender do consentimento. Mas a gente sabe que o consentimento era o melhor dos mundos, né, para poder fazer o tratamento. Só que eu achei interessante a tua manifestação foi no sentido de demonstrar essa necessidade da gente ir alterando a cultura, e com certeza isso vai acontecer, mas é reflexo da cultura anterior. Hein? A gente vai ter muita resistência em todos os níveis, porque realmente a gente não quer, é um trabalho que nesse começo agora vai ser um trabalho até pesado, considerável, porque a gente vai falar sobre isso. O consentimento seria o ideal para apresentar para uma autoridade nacional, até em termos de conversa com o cliente, é o ideal, assim, a primeira opção. Mas, com certeza, instituições financeiras vão ter várias exceções, mas tem detalhes que a gente tem que seguir. Não é simplesmente seguir usando como nós usávamos até então. Só por cima ali, né? Termo de consentimento, ele tem que ser inequívoco, livre e informado. Volta à questão do princípio da transparência. O titular do dado, ele tem que saber o que vai ser feito com o dado dele. Ele tem que saber tudo com detalhes. Ele tem que saber, olha, o que tu vai coletar de forma discriminada. Olha, CPF, o RG, teu imposto de renda, tudo isso. O que tu vai fazer? Se tu for passar para outra empresa, olha, eu vou passar para um armazenamento na nuvem que fica no Paraguai. Tu tem que colocar isso no termo de consentimento. Em que momento tu vai excluir? Nós vamos ficar durante 5 anos para fins de... Tu tem que colocar ali no teu termo de consentimento. E ele tem que... Não pode ter vício, a pessoa tem que aceitar por livre e espontânea vontade, tem que ser inequívoco, sem manipulação. O que acontece? O que é o termo de consentimento? Só uma pincelada breve. Aquele termo antigo que nós tínhamos nos sites, por exemplo, de rolar a tela, muito extenso, letra miúda, ninguém lia, só no final botava seguir, isso não pode mais. Hoje em dia, o termo de consentimento ele tem que ser curto, ele tem que ser direto, preciso, claro, fácil de ler, e a pessoa ela vai ter que aceitar de forma ativa. Ela não pode ser aquele caso de, olha, estamos usando seus dados para isso. Se você não concorda, mande um e-mail. Isso não pode mais. Hoje a pessoa ela tem que aceitar, não negar algo que está presumindo que está sendo feito. As sanções nós já falamos por cima, a questão da advertência, multa até 2% do faturamento por infração, eu gosto de destacar. O importante é, assim, na minha concepção, e eu vejo que muita gente tem também se posicionado nesse sentido, a maior sanção que tem para uma empresa é a repercussão sobre a marca. Não tenha dúvida. A questão pecuniária, isso pode ser sublevado, bloqueio de dados, ok, vocês vivem sem isso. Agora, publicação da infração e o peso que isso vai ter contra a marca de vocês, porque assim, pessoal, tu leva 10, 20 anos para construir, mas tu leva 1 minuto para desmanchar tudo que tu conseguiu nesse tempo. Então, assim, a questão da marca, dentro das sanções, que é a repercussão do que vai passar sobre isso, é muito mais forte de todas. E ela não precisou ser escrita.
porque ela é uma decorrência lógica orgânica quando houver o vazamento de um dado. Então, a gente tem que ter em mente isso, que não é a punição, não são só as punições que estão na lei. A maior punição ainda é o que vai reverter sobre a imagem da tua marca, da tua propriedade industrial, que tu levou tanto tempo para poder concretizar ela e tornar algo forte, para depois vir uma publicação que é algo muito barato de se fazer e desmanchar ela em ruído, começar a perder clientes, né? E até mesmo fornecedores e contratos nesse sentido. Tá, vamos... Pessoal, a gente está lendo as perguntas, a gente vai Vamos respondendo. Uma passada nos slides rápidos para poder responder elas ao final. A Autoridade Nacional, acho que nós comentamos bastante também já, que ela foi criada, ela tem 5 conselheiros já indicados, está aguardando os demais, está aguardando realmente a formação. Ela não tem uma independência financeira ainda, então talvez ela venha ali a multar para conseguir um pouco formar esse caixa. Ela vem para criar diretrizes, normatizar, auditorias, isso é interessante destacar. Com o tempo, o que a gente entende? Ela vai criar braços nos estados para auditar as empresas, para verificar se a prevenção está sendo aplicada, para entender se está protegendo realmente, de forma, talvez por amostragem, vai escolher setores específicos a cada época, por denúncia, diversas... A questão da autoridade nacional hoje ela está vinculada à Casa Civil, mas ela vai ter não digo uma natureza jurídica, mas ela vai ter uma essência de agência reguladora, ela vai atuar como uma agência reguladora, expedindo regras e, ao mesmo tempo, fazendo auditorias, fiscalizando e recebendo denúncias. Né? A lei diz que ela tem até 2 anos, a partir da nomeação do conselho diretor, para se transformar, se eu não me engano, salvo engano, daí eu teria que olhar de novo na lei, me deu um branco, em autarquia especial. Então, daí no momento que ela se transforma nisso, ela vai ter reserva própria, ela vai ter orçamento próprio para poder se gerir. Enquanto ela estiver vinculada à Casa Civil, ela não tem orçamento, e talvez até seja um dos motivos que ela ainda não foi criada. Teria que criar o orçamento da Casa Civil de 2018 com essas previsões para depois, então, dar o passo seguinte e se criar, então, efetivamente, a autoridade nacional. Fisicamente, né? Porque quando fala em criar a autoridade, ela está criada. Fisicamente tem que ser nomeados diretores e o conselho consultivo. Isso. Mas entrando um pouquinho na questão do sistema financeiro, vocês já são um setor regulado, então vocês já têm essa vantagem de antemão, vocês já sabem mais ou menos o que deve ser feito através do Bacen, através das resoluções que adiantaram um pouco a LGPD. O Bacen, antes mesmo da LGPD ser criada aqui no Brasil, antes de se pensar nisso, ele já adiantou um pouquinho a GDPR. Então, vocês já estão um pouco mais acostumados com a questão do sigilo e da privacidade, apesar de, realmente, nós temos a cultura brasileira, essa questão do o dado é meu, eu quero usar para o que eu quiser, a empresa se sente dona desse dado, né? Mas vocês, perto das demais empresas, já estão um pouco mais acostumadas. E o termo de consentimento, para vocês, não será mais a chave, como a gente estava comentando quanto à questão da Heloísa. A maioria das pessoas vai precisar do termo de consentimento, porque é o mais usual, é o mais garantido para prestar contas para a autoridade nacional. Mas vocês vão utilizar muito o inciso 2º, que é a questão do cumprimento de obrigação legal ou regulatória. Vocês têm que seguir várias normas, vocês têm uma questão de fiscalização do Bacen, então vocês muito vão poder se utilizar dessa questão para não usar o termo de consentimento. Daí vem uma pergunta, assim, nesse caso, se pede ou não se pede o termo? Aqui nós entendemos que, assim, não é necessário pedir por uma questão de transparência. Se tu pede consentimento, tu dá a sensação para o titular de que ele pode retirar o consentimento, assim como nos demais casos. Na realidade, nesse caso, vocês têm que manter a transparência. O princípio da transparência tem que ser seguido. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão informar ao cliente, vocês não vão pedir
o consentimento dele. Mas vocês devem, a lei indica isso, vocês devem informar para ele o que vocês estão coletando, por quanto tempo e para qual motivo, qual a finalidade, cumprimento de uma norma legal e explicar qual é a norma, por quanto tempo que se exige isso. A lei, ela determina, ela é direta, tá? Não trabalhamos aqui com achismo, como nós comentamos antes. Mesmo no caso que não se exige o termo de consentimento, se deve manter a transparência e explicar o que está sendo coletado e o porquê, tá? Aquele artigo é um dos mais importantes da lei, eu julgo mais importante, porque ele vai fazer as exclusões na questão do tratamento de dados. Mas eu tenho que ficar com os dados dele, porque ele está pensando do FGTS. É obrigação legal, tu vai ficar, tu tem que ter cuidado para que aquilo não vaze. Então, a questão, eu estou lendo uma pergunta, por isso que eu me pergunto. Então, a questão é, existem obrigações legais que vão ser cumpridas, mas isso não impede e não inibe que vocês tenham que ter o cuidado com aqueles dados. A questão é, eu não preciso do consentimento, eu quero vender o dado. Bom, meu amigo, daí tu precisa do consentimento para vender o dado. São questões distintas, mas que tratam sobre tratamento também. Que daí pega a finalidade, a necessidade e a adequação. Porque assim, olha, o Bacen me exige para cumprimento de uma norma legal que eu guarde os teus dados. Então, para cumprimento da norma do Bacen, tu pode manter os dados. Ah, mas eu quero vender, eu quero criar uma lista para fazer marketing. Nesse caso, não tem adequação. O dado que tu está utilizando, tu não está utilizando para cumprir a resolução do Bacen. Tu tem que guardar ele de acordo com a norma legal que te permite guardar ele. Se tu quiser, mas o mesmo dado que eu estou guardando, eu também quero para uma finalidade comercial, aí nesse caso a gente vai ter que pensar num termo de consentimento. Porque só o aviso é para cumprimento da norma legal. Para o comércio é outro caso. Tem que sempre se pensar nessa questão, finalidade, necessidade e adequação. Por isso eu ressalto sempre, é muito caso a caso. É muito conversado com o cliente para entender as necessidades dele. Não tem como se dar uma resposta muito direta aqui para vocês de como que deve ser feito. Depende. Como eu já falei antes, resolução do Bacen 4658 é um órgão exemplo, o Bacen já adiantou a LGPD através dessas resoluções, já estabelece um requisito que é a política de plano de segurança, política cibernética, tudo isso as empresas vão ter que se adequar a partir de agora. Todas as empresas terão que criar as suas. E vocês, quem está de acordo com a 4658, já tem este passo dado, pelo menos. O Bacen, ele é muito reconhecido, ele é um exemplo exatamente por adiantar essa segurança. Alguns diferenciais que vocês têm, questão de dado biométrico, não se aplica... tinha uma pergunta aqui até a respeito do legítimo interesse. O legítimo interesse é um caso que a gente pode coletar o dado e tratar o dado, que é bem aberto, né? Ele vai ser usado por muitas pessoas como um coringa. Qualquer coisa que eu não sei aonde encaixar, eu vou jogar no legítimo interesse. A minha recomendação é olhem com calma, contratem uma consultoria que vai conseguir adequar de forma melhor nos incisos da lei. Porque o legítimo interesse, ele vai ser sucateado com o tempo, todo mundo vai usar para qualquer função, para qualquer motivo. Então, é muito arriscado. Todos os dados que vocês colocarem como sendo legítimo interesse, ele vai ser olhado com maior cautela pela autoridade nacional. Ela ainda vai vir a regular isso, talvez com o tempo a jurisprudência nos diga o que realmente é o legítimo interesse, mas tem que ter muita cautela no momento. É muito casuístico. Essa questão de legítimo interesse, desde que surgiram as leis, algumas leis já diziam determinada coisa por legítimo interesse. Quem vai definir isso? Talvez a autoridade nacional, se ela invadir essa seara, se ela se arriscar nisso, em querer definir o que é o legítimo interesse, mas vai ser a jurisprudência. Não tenha dúvida que vai ser a jurisprudência que vai começar a regular casos de legítimo interesse. Lembrando que vocês, como instituições financeiras, estão numa posição de desvantagem perante o consumidor. Tá? Por quê? Por causa disso tem um Código de Defesa do Consumidor que vai dar uma blindagem e um desequilíbrio muito grande
em relação ao consumidor, seja pela questão da hipossuficiência, seja a questão por ele não entender o que está sendo tratado. E a lei ainda vem, diz que o titular dos dados tem que ter o maior cuidado com eles. Então, cuidado com a questão do legítimo interesse, né? Ele é muito delicado, mas com certeza pode ser muito bem justificado, algo que a autoridade nacional quase se transforma em uma questão irrefutável, tá? Mas tem que ser justificado. O que é legítimo interesse? Então, lá nas políticas, nomina todos os legítimos interesses, desde que eles não sejam flagrantemente ou pelo menos indiretamente violadores de alguma lei brasileira, né? Ou de alguma resolução assim. Isso. Não existe legítimo interesse, legítimo interesse a causar um homicídio em alguém. É contra a lei, porque o teu legítimo interesse não é legal. Já fala a lei, legítimo, tem que ter legitimidade. Isso. Aqui nesse slide a gente traz alguns diferenciais das instituições financeiras. Por isso que não é possível se aplicar. Tem que ter uma especialidade no tratamento na área de vocês. Vocês têm exceções, vocês têm casos que não se aplicam de forma genérica para as demais empresas. Por exemplo, no caso de uma instituição financeira, o dado biométrico é diferente, ele é tratado de forma diferente. Porque se entende que é para prevenção à fraude e para garantia do titular. Aí é a ponderação dos princípios. Tu está garantindo a segurança desse titular. Isso está acima da privacidade, da... Você de falar? Não? Não? Então, para isso, há uma previsão legal. Se tu tá com a foto, com o digital do teu cliente, do titular, para uma questão de fraude de garantias, bom, tu não precisa do consentimento dele, tu tem uma previsão legal. Agora, tu vai utilizar essa foto para outra finalidade, que não é a prevenção à fraude ou a garantia, para isso você tem que pedir o consentimento. Por isso que a gente sempre tem que analisar a questão da finalidade, adequação. O dado público também é interessante. Tem muitas empresas que nos dizem, mas esse dado aqui tá público na internet, colocaram no Google, eu achei. Mas a gente tem que sempre verificar o porquê que ele está público, por que ele foi colocado ali. Ele foi colocado por um motivo. Tu tem que usar, então, da boa-fé nesse caso, e tu tem que considerar a finalidade daquela publicidade. Se ele foi publicado por um motivo específico, não significa que não se precisa do termo de consentimento para outros fins. Tu sempre vai ter que analisar o porquê ele foi publicado, e caso a tua finalidade seja diferente, pedir um termo de consentimento. Por isso, assim, só ressaltando, é muito caso a caso. Trazendo algumas questões das financeiras, que vocês têm a questão da garantia, da prevenção à fraude, tudo isso são exceções. Então, PSD2, mercado atual com novas tecnologias, questão digital que introduz diversos requisitos de segurança, isso vai se excetuar, isso vai ser uma exceção. Não se precisa de um termo de consentimento específico. Se precisa, como eu comentei, um aviso para manter a transparência. O cliente ele tem que saber que se está coletando e se vai tratar esses dados para qual finalidade. Não precisa aceitar, porque é uma questão de segurança. Vamos seguir. Que agora a gente está passando um pouquinho mais rápido, que o nosso tempo já estourou, e eu sei que o tempo é dinheiro, temos um dia de trabalho ainda pela frente. Então, assim, Open Banking é um caso também. Consentimento tem que ser expresso, as empresas tradicionais vão ter que se adaptar e estar aguardando regulamentação. Tudo isso são casos, são situações que vão andar em total sintonia com a LGPD. A empresa que for aplicar para vocês, ou vocês, no momento de executar internamente, vocês devem levar em consideração todas essas questões, porque isso pode lá na frente alterar, vai ter que se rever todo o planejamento. Então, o que a gente sugere? Façam isso em sintonia, façam isso já prevendo essas alterações que vocês terão que fazer lá na frente, se já não fizeram ainda. Como que nós executamos? Então, na verdade, a gente já foi falando de diversas formas. Eu vou passar para o próximo, que está mais completo. Os nossos módulos de trabalho. Nós dividimos em fases, em módulos, exatamente para facilitar a visualização, para o cliente entender o que a gente sugere que seja feito e que possa até mesmo nos contratar, sendo o caso, de forma parcial. Contrata primeiro o diagnóstico.
que é o diagnóstico? Como nós falamos, 50% processos internos, processos gerenciais, controles internos, tudo isso. Nós vamos entender o dado, nós vamos buscar para personalizar esse serviço para vocês. Vocês têm que entender aonde que o dado entra na empresa, por quais profissionais que o dado está entrando, como que ele é coletado, ele vem principalmente físico, principalmente digital, ele vem por e-mail, ele vem de uma forma segura ou não, ele é largado ali na recepção, todos os dados de forma indiscriminada. Por onde que ele passa? Tem funcionários que têm acesso que não precisariam ter? Está passando por muitas pessoas, está criando um processo desnecessário. Como tornar mais linear? Como tornar isso mais simples, reduzir o risco, reduzir a exposição dele? E depois, no final, como ele é excluído? Tem um momento de exclusão? Hoje nós notamos, assim, em questão de mercado, a maioria das empresas não tem plano de exclusão. A maioria guarda para sempre o dado. Isso não se pode fazer mais. A gente vai ter que analisar caso a caso para adequar na lei, justificar o motivo pelo qual se está guardando. E até quando, enfim. Então a gente vai analisar isso. Não é que não se possa fazer mais, mas a gente não indica porque a chance disso ser corrompido e ser vazado é muito grande. Então, se não há nenhuma justificação legal, não há nenhuma justificação de interesse legítimo de vocês, seria simplesmente guarda porque a gente guarda, e a vida é assim, a gente vai jogando servidor, os servidores são gigantescos, essas coisas têm que ser avaliadas e isso não é pensado realmente na empresa. Isso. Depois disso, tem que se sentar. É importante a gente ressaltar que a alta direção da empresa tem que estar envolvida nesse projeto, porque se vai alterar alguns processos, se vão ter que implementar soluções de TI, soluções até físicas na empresa, questão de impressora, questão de descarte, tudo isso vai ter um custo, mas é algo que lá na frente vai reverter em maior credibilidade, vai ser um diferencial de mercado para vocês. Então, assim, a alta direção ela tem que estar envolvida, ela tem que sentar com o consultor, com quem está executando o trabalho, para analisar o que vai ser implementado. Nós entendemos que uma empresa 100% segura não vai funcionar. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Vão ter que se escolher quais riscos se vai correr. Algumas proteções vão se implementar de forma mais forte, outras vai se proteger de forma mais leve. Vão ter que ser feitas escolhas. Além disso, a alta direção é muito importante para dar exemplo, que desde o início a gente está batendo muito nessa questão de mudança de cultura, mudança de paradigmas. E a alta direção é quem dá exemplo, é de cima para baixo, todos têm que se acostumar, o dia a dia, as rotinas, as boas práticas aplicadas, tem que se tornar algo usual. Então, na segunda fase, a implementação vai ser uma conversa depois desse diagnóstico para entender o que se vai realmente aplicar na empresa e mão na massa, e realmente executar, implementar soluções de TI, alterar alguma questão de estrutura, políticas, normativas, enfim, isso tudo é conversado para o caso de vocês, para a empresa de vocês, são as necessidades pessoais da empresa, não tem como eu falei antes, não tem como pegar um pacote genérico de uma outra empresa e aplicar, que não vai funcionar no dia a dia. Além disso, nós temos um terceiro módulo que é muito importante e também é contínuo, que é o treinamento. É essa conversa com a alta direção para mostrar como eles têm que estar do lado, como eles têm que estar apoiando esse projeto novo, falar sobre lei, falar sobre sanção, uma linguagem específica para a alta direção. E também um treinamento específico para o funcionário de base, mais orientado em atitudes, em boas práticas, o que fazer, o que o RH tem que fazer, o que o RH tem que cuidar, o que a recepção tem que cuidar, o setor que cuida do correio, o que ele tem que cuidar. Isso a gente vai conversar caso a caso, vai aplicar no dia a dia práticas, realmente não vamos sair da questão teórica, nós vamos falar sobre a aplicação da empresa. E também nesse módulo a gente conversa com o encarregado, com esse profissional que vocês decidiram para ser o DPO da empresa. Porque esse profissional ele vai ter que dar seguimento no trabalho. A LGPD não é um trabalho único, que nós entramos, implementamos e está pronto.
A empresa é um órgão vivo, ela vai mudando, vão entrando profissionais, vão saindo profissionais, os processos vão se tornando mais complexos, a empresa vai crescer. Então, esse trabalho tem que ser contínuo e é o DPO o encarregado que vai fazer. Ele vai seguir esse trabalho, vai alterar o que nós realizamos, ele vai dar novos treinamentos. Então, no módulo de capacitação e conscientização, nós sentamos com o encarregado para explicar para ele, mostrar como que é feito. Geralmente é um profissional ou da TI, ou do jurídico, ou de processos. Então, ele tem que ter uma noção básica dos três. Então, nós vamos sentar. Se for um profissional do jurídico, nós vamos dar noções de TI e processo. Se for de processo, nós vamos dar noção de TI e jurídico. E por aí vai. Importante, assim, já que a gente está voando, já passamos já, contar um segredo para vocês. Um programa de blindagem de dados, assim como um programa de governança de anticorrupção, é perpétuo. Ele vai ter que ser sempre cuidado, lapidado, atualizado dentro da empresa de vocês. A diferença de um programa anticorrupção para um programa de proteção de dados é que o encarregado da empresa que pode fazer essa movimentação, ele pode ser um externo. Ele pode ser tanto uma pessoa física externa quanto uma pessoa jurídica. A gente tem feito alguns trabalhos de PO, como se chama, e as empresas têm se mostrado satisfeitas em não internalizar isso, porque o custo trabalhista no Brasil hoje é muito grande. Pega o salário de um profissional, multiplica por 110%, e esse é o real custo que tu vai ter com um profissional que vai estar ali para cuidar de uma área um tanto sensível. Claro que tem empresas que vão simplesmente dar mais essa tarefa àquele profissional que ela já tinha. A questão é, vai ter efetividade? Não vai? Quem tem que analisar isso são vocês. Nós temos sido provocados porque, com certeza, o custo de ter um profissional externo ainda mais pessoa jurídica, que não tem risco, porque pode ter um profissional, pessoa física externa, mas o risco de um vínculo trabalhista é muito maior. Então, a questão tem se mostrado, as empresas têm se mostrado muito abertas a esse custo, entre aspas, porque quem enxergar a LGPD como um custo, possivelmente vai ter um custo no futuro, que vai ser uma penalização. Então, era essa contribuição que eu queria falar naquele porque a questão que eu queria acrescentar, o DPO, sendo um profissional contratado agora, ele vai ser um profissional relativamente caro, porque ele tem que ser, se a empresa for buscar no mercado, né, esse profissional, para integrar o quadro dela, é um profissional que vai ter que ter conhecimento sobre jurídico, sobre processo, como eu comentei antes, e está se tornando assim um cargo muito valorizado, vai ser relativamente caro essa contratação. Então, tem realmente muitos clientes nossos que estão nos procurando para a questão do DPO externo com a empresa jurídica, que dá um valor que acaba se tornando mais em conta e até mais efetivo. É legal também falar assim para vocês, cuidado com os DPOs recém-formados, né? Porque como agora é a carreira da moda, todo mundo quer ser DPO, surgiram vários cursos de DPO dando uma certificação inexistente, que o MEC não regula, a autoridade nacional não está formada ainda. Então, se a sua instituição financeira optar por um DPO externo, pessoa física ou pessoa jurídica, cuide do curso de formação dele, porque possivelmente até fazer o curso de formação ele não tinha conhecimento nenhum. Ou ele é um profissional da TI, ou ele é um profissional do jurídico, mas jamais um profissional que passou por todas as áreas e que fez a implementação dentro da empresa. Então, assim, havendo a possibilidade, a nossa sugestão, e não é querer vender o nosso peixe, fica com a empresa que já fez toda a estruturação. Ela conhece os teus dados, ela mapeou os teus dados, ela desenhou as tuas políticas. Quem melhor faz é quem constrói. Fazendo a grosso modo uma comparação, o melhor eletricista é aquele que ajudou a fazer o projeto elétrico do edifício. Não tenha dúvida do que chamar um diferente. Então, essa é a nossa sugestão. Vamos responder as dúvidas, a gente está 15 minutos atrasados. Pois é, nós já passamos do horário, vamos dar uma olhadinha aqui, quem tiver dúvida, que quiser ir mandando, a gente vai, vamos ver o que nós temos aqui. Heloísa, como fica o consentimento por conta de outras leis? Acho que nós já comentamos sobre isso. É só um briefing, assim,
casuístico, eu vou ter que olhar qual é o consentimento, se ele é transparente no sentido de proteger os dados das pessoas que estão sendo tratados. Se ele for adequado, se mantém. Se ele não for adequado, vai ter que sofrer uma adaptação. Isso, porque a LGPD ela traz alguns requisitos que o consentimento tem que ter, que talvez vocês não tenham nesse já feito. Por exemplo, se for fazer uma transferência para outra empresa, tem que estar explícito ali, tem que estar descrito qual empresa que vai receber o dado, por qual motivo, tudo isso não sei se vocês já aplicam, então tem que se analisar. Eu te faço um convite. Manda o teu termo de consentimento, que por tu ter participado do nosso webinar, a gente faz uma análise dele e te diz se ele é adequado ou não. Sem custo nenhum. O Cassiano, ele fala sobre legítimo interesse, artigo 10, vamos dar uma olhada. Nesse caso, a empresa pode mandar SMS ou e-mail com toda a base de cliente divulgando promoções da empresa sem consentimento, usando como base o legítimo interesse? A TIM acabou de ser punida por marketing agressivo. Vocês viram, foi essa semana, agora, segunda-feira? Recentíssimo. A TIM recebeu uma multa pesada na Itália, usando a GDPR, por isso, por marketing agressivo. Eu não consigo incluir marketing agressivo nas atividades do operador, do controlador. Como legítimo interesse. Nenhum controlador ele vai dizer o que deve ser feito com os dados e como é que eles vão fazer. Não tem interesse legítimo do controlador em proteger os teus dados e fazer um marketing agressivo. Pois é. Vamos ver. O simples fato de não aplicar um teste de vulnerabilidade pode gerar uma multa? Que essa aqui, do Álvaro, eu acho que é mais simples assim, de responder. Com certeza não. Não é o simples fato de não aplicar um teste de vulnerabilidade pode gerar uma multa. A multa ela vai ser analisada vários fatores. Ela vai ser analisada a busca pela prevenção, pela proteção da empresa. Não ter feito o teste não significa que ela está vulnerável. Ela pode ter feito criado outras evidências, ter buscado a prevenção de outras formas. Então, nunca vai ser algo simples, nunca vai ser algo objetivo. A lei, a princípio, ela não traz nada objetivo. Ela, como foi dito antes, não traz a receita do bolo. Ela não diz que eu tenho que fazer isso, 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 isso. É obrigado um teste de vulnerabilidade. Não existe isso até o momento. Daniel, gentileza clarificar a questão de multa no caso de grupo conglomerado. Bom, duas situações. Você fala grupo de fato, conglomerado de fato, que são várias empresas com sócios idênticos, mas sem um controlador. Você fala numa holding. Se você falar numa holding, as decisões que vêm, que são utilizadas e escoimadas no Código de Defesa do Consumidor vão pesar a penalidade sobre o faturamento da holding, que é a controladora, sem dúvida. Agora, num grupo de fato, há uma defesa muito legítima em indicar o CNPJ da empresa violadora e aí ser sobre o faturamento dela. Mas excelente a tua pergunta. Excelente a tua pergunta. Até hoje eu não tinha visto uma pergunta sobre a questão da multa sobre o grupo. E a gente, sabendo como o Brasil tem se comportado, as decisões, seja na esfera civil, ou até na trabalhista, fazendo uma comparação, na questão de grupo econômico, eu te digo que sim, a holding sofreria penalidade. Eles não colocariam, por exemplo, sofreria penalidade, um exemplo de outra área, a CE. Não a CE participação, não a CE distribuição, seria a CE holding controladora nesse sentido. Então, a multa seria sobre o faturamento da controladora havendo uma holding. E não havendo uma holding, eu acredito que eles não poderiam estipular para o faturamento de todas as empresas do grupo. Ainda mais quando esse grupo é de fato, né, como a gente estava falando. Teria que ter muita coincidência de sócios, coincidência de cotas, daí a gente vai lá para o direito empresarial. Mesmo endereço, mesma similitude de marca, propriedade industrial, desenho industrial idêntico. Então, assim, não, seria para a empresa que vazou aqueles dados. Tá. Mas vamos... como fica o consentimento no marketing digital? Daí que perguntaram ali acima e a Heloísa também respondeu. Não, a Heloísa é outra pergunta. Questão do marketing digital, de forma genérica, assim, é complicado de responder. Tem que pegar várias coisas que nós comentamos. Vocês têm que ter uma finalidade, vocês têm que provavelmente ter um termo de consentimento nesse caso. Eu estou aqui criando situações hipotéticas, né? Eu teria que conversar melhor contigo
para entender a tua situação. Mas tem, por exemplo, essa questão da TIM que a gente acabou de comentar. Não pode ser um marketing agressivo, não pode ser. Tem que se levar em consideração os princípios, a boa-fé, a transparência, a pessoa tem que saber que ela vai receber. Tu fala em consentimento no marketing digital, mas é consentimento para quem recebe ou utilizar os dados daquela pessoa para fazer o marketing? Saber quem é a família dele ou não. Então, assim, eu vou no mesmo esteio da nossa proposição e não tenho dúvida que nenhum profissional que labuta nessa área possa se atrever a falar de forma distinta. O marketing digital com dados de pessoas, a pessoa tem que ter dado aquele consentimento para que você possa fazer a mudança de cultura. Vai viabilizar o meu negócio? Olha, depende. Quem são teus clientes? Tu compra esses dados que tu comprou, os clientes tinham autorizado que eles pudessem ser utilizados para fins de marketing, de divulgação? Sim, não tem problema nenhum. Não tem nada disso. Então, cuidado, abre o olho, porque tu está utilizando dados que não tinham sido autorizados para essa finalidade. A lei vem bem nesse sentido, assim, de evitar essas intrusões, que como a questão da TIM, que as pessoas se sentiam incomodadas em receber a propaganda, o marketing. Então, quem trabalha com isso vai ter que pensar com calma, analisar cada uma das situações. Heloísa, recebemos cópia de RG CPF com foto digital, mas não usamos esses dados para nada. Guardamos o documento porque o cliente nos passou. Devemos considerar essa cópia como dado sensível, mesmo sem nem usarmos, né? Assim, como a gente comentou antes, o tratamento não é só usar efetivamente o dado. Coletou, recebeu o dado, tu tá tratando. Armazenou, guardou para depois, tu tá tratando. Então, sim, tu tá tratando esse dado, tu tem que aplicar a proteção sobre ele. Deve considerar dado sensível. RG e CPF, tá, o RG e CPF não é dado sensível, mas a foto e a digital com certeza são. O que eu falo sobre isso? Primeiro, se vocês não usam, por que a coleta? Por que manter isso com vocês? Por que se arriscar? Por que ter aquilo? Quando você escreveu assim, mas não usamos. Se não usa, qual a finalidade de manter ele arquivado? Zero. Cria a política, com certeza num diagnóstico alguém vai indicar isso, se for nós vamos indicar. E vamos te dizer, se tu não utiliza, tu não tem finalidade nenhuma de arquivar esse dado, exclui esse dado, deleta ele dos teus arquivos para que evitar que no futuro ocorra algum vazamento. Você tá à mercê de um vazamento sem necessidade alguma, é um risco que você está correndo desnecessário. Um risco totalmente desnecessário. E essas perguntas que eu faço é o que a autoridade nacional vai te fazer. Quando a auditoria bater na tua porta, ela vai perguntar assim, mas por quê? O porquê que tu tens esses dados? Então, assim, não usa, não precisa, não tem por que manter, tu está correndo um risco desnecessário. Ali até respondendo em seguida para ela, desnecessário pode ser eliminado, a empresa só pode guardar os dados com sentido essenciais da disponibilidade. Não podemos eliminar, pois recebemos o documento da pessoa para identificá-lo, qualificá-lo. Não temos como deletar apenas a foto ou digital, nem o documento todo. Não entendo por que vocês não têm. Eu não entendi, né? Por que vocês não têm como? Se vocês não usam, vocês poderiam deletá-lo. Agora, se vocês usam, então tem uma finalidade. Daí o arquivo é por determinada finalidade. É um ou outro. Se tem finalidade de identificar a pessoa, vocês têm uma finalidade, talvez por segurança, saber que aquela pessoa é quem ela diz que ela é. Então tem que analisar se há finalidade ou se não há. E por que não tem como deletar apenas a foto ou digital? Porque tem a questão da minimização que a gente comentou antes. Tu pode tirar questões... Mas eu acho que ela fez uma afirmativa, não temos como deletar apenas a foto ou a digital. Mas eu perguntaria para ela o porquê que não tem como. Não tem como anonimizar só aquele dado. É um caso muito particular, que se tu quiser conversar com a gente via call, a gente com certeza vai ter o prazer de te receber, mas ele é muito específico para ti, talvez... Vamos conversar depois, me manda um e-mail. Isso. Ali na tela, na apresentação, tá o meu e-mail, tá? Vocês podem mandar para ali qualquer dúvida, a gente segue essa conversa.
que é muito interessante até para nós, entender as dores de vocês para enriquecer nosso trabalho, independente de contrato ou não precisam ser nossos clientes. Antes da gente passar para a pergunta da Tamires, eu queria só fazer um destaque. O e-mail correto é esse aí, jurídico@russellbradford.com.br. Eu não sei por que cargas d'água acabou surgindo o e-mail russellbradfordbr@gmail.com em cima. E esse e-mail não é... Não vou botar a culpa no estagiário, mas o e-mail correto é o jurídico@russellbradford.com.br, tá bom? Vamos seguindo nas respostas. Tamires, pelo que eu entendi, a empresa tem que estabelecer um prazo para que esses documentos fiquem guardados. Se não tem mais utilidade para ficar armazenado, tem que ser eliminado. Perfeito. Isso aí. Sobre questão de informar que repassou informações para outra empresa. Cabe se a empresa for do mesmo conglomerado? Mesma resposta para ti. Se for uma holding controladora e as outras empresas forem controladas, num documento formal, não precisaria. Agora, porque quem está fazendo os contratos é a própria holding. Agora, se tu tiver empresas distintas, eu aconselharia a fazer. Isso. Daí a Luísa respondeu a minha pergunta ali, por que eles mantêm, né? Porque precisamos pedir o documento para identificar a pessoa. Temos que manter o documento para eventual comprovar, checar quem é a pessoa, para não podemos pedir o documento sem foto. A tua finalidade é a segurança até do próprio titular. Então, tu tens base legal, com certeza. A gente só tem que depois identificar no caso a caso, mas a base... Artigo 7º da lei, exceção, regulamentação legal, finalidade legítima, todas as exceções ali que podem incluir. Esses dados devem ser guardados na nuvem, por exemplo. Amazon, Google, por exemplo, já estão de acordo com o GDPR. Existem casos, dependendo de quem for o servidor na nuvem de vocês, que vai se analisar o contrato, verificar se esse servidor em específico possui alguma implementação de segurança, enfim. Eu adorei a pergunta do Pedro, porque ela leva a outra resposta também. Pedro, quando você for fazer um contrato com uma empresa, com um servidor que faz armazenagem, tu vai ter que ver se ele tem um programa de proteção de dados, até para evitar uma responsabilidade tua. Da mesma forma, os teus contratados, os teus prestadores de serviços, eles também deveriam ter um programa de integridade. Então, lá a empresa que tu contrata para fazer a digitalização dos teus documentos, exemplo, ela tem um programa de integridade de dados? Não tem. Mas tu sabia que se ela vazar por culpa, executando um tu responde solidariamente pelo vazamento? Isso a gente não tratou sobre isso. Mas, se você delega um terceiro, seja a digitalização, o arquivo em nuvem, ou até mesmo o arquivo físico, e esses dados são vazados pelo teu terceiro, e esse teu terceiro não tinha um programa de integridade que tu considera ok, porque não basta ter um programa de integridade, tu vai ter que dizer assim, tu tem um programa? Tem. Então me dá o teu programa. Como é que é o programa de integridade? Vocês conseguem enxergar? Desenha um controlador, um DPO e todas as políticas de controle e de segurança. Se a empresa não te entrega isso, ou te entrega uma política de tecnologia da TI, cara, tu está correndo risco. E por tu estar correndo risco, tu tem uma grande chance de responder solidariamente com uma possível punição. Ok? Temos uma última pergunta ali do Pedro também, se você quer continuar respondendo. Mas, além disso, eu gostaria de ressaltar para quem resistiu até essa hora, que a apresentação nós vamos enviar por e-mail para todo mundo que participou. Vocês vão ter acesso aos nossos slides. E eu estou à disposição, como eu já falei, para a gente conversar ali por e-mail. Olha, Pedro, nota promissória. Tá? É um dado tratado. Tu tem uma dívida vinculada a uma pessoa no CPF. Tá? Senão a nota promissória nem válida entra nos requisitos de validade do título executivo chamado nota promissória. Então, assim, com certeza tu tem que proteger. Vai se enquadrar dentro da lei. Mas não é uma questão assim, a nota promissória se enquadra e o contrato se enquadra e mais o termo de confissão de dívida se enquadra. Tudo se enquadra havendo os dados, mas basta uma política de proteção. Não vai viabilizar o negócio, você tem que ficar muito claro isso, que as pessoas estão fazendo a política da terra arrasada. Tu vai criar políticas de proteção, ou seja, regras claras de processo que vão evitar que alguém tire uma foto da tua nota promissória. E se alguém tirar uma foto da tua nota promissória e vazar que o fulano de tal é devedor do teu banco, isso vai causar um dano, tal. Todo mundo concorda que se alguém vazar uma nota promissória de um banco, isso vai causar um dano para aquela pessoa. Isso pode ser vazado via foto de WhatsApp.
tem que ter uma política para que existam cuidados que não ocorra esse vazamento. Se houver esse vazamento, a autoridade nacional vai lá ver, não, mas a tua política era adequada. Houve total curva aqui, houve total ilícito da parte que fez o vazamento desse dado, e com certeza isso não vai impedir a punição, mas vai resultar numa atenuação dela, e daí, infelizmente, o decreto que regulou isso, ele não é explícito, não, fez um vazamento 0001, ele diz regras de atenuação, mas ele delega, assim como a lei de licitações delega, ao administrador, à autoridade nacional, a pessoa que está agindo em nome da autoridade nacional, a aplicação da penalidade, da quantificação dela, que varia de uma advertência até 2% do faturamento bruto da empresa. Tá bom? Pessoal, vamos encerrar por hoje, já é 11h30, passamos muito do horário, mas é que nós temos um público muito bom que tira bastante dúvidas. E o que a gente deixa aqui o convite para vocês, que eu deveria ter feito no início? Querem fazer um curso em company para a cooperativa de vocês sobre a LGPD? A gente só pede um espaço, que vocês cedam um espaço, porque falar para vocês é um prazer. Vocês querem chamar cooperativas parceiras? É um prazer. Vocês são uma instituição bancária e querem que a gente fale para os seus clientes ou para os seus convidados, a gente vai falar, e a gente, efetivamente, nesse momento, a gente não cobra por isso, porque essa exposição para nós ela é muito satisfatória. Ok? Muito obrigado pela presença de vocês. Tenham um excelente final de semana e um excelente final de semana. Tá? Foi um prazer ter conversado com vocês. Tchau, obrigada pela presença de todos. Eu aguardo o e-mail de vocês para a gente seguir essa conversa. Que não é o Gmail. Abraço.